Os irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que nos acompanha. A palavra de Deus deve ser o centro da nossa vida e da nossa comunidade. Na liturgia de hoje, terceiro domingo do tempo comum, nós vemos que todas as leituras, elas giram em torno da palavra de Deus. A palavra que é lida, a palavra que é assimilada, a palavra que é vivida. O Evangelho, depois nós vamos para a primeira leitura, onde eu quero aprofundar com você. O Evangelho vai dizer que a própria palavra se fez carne. Quando nós lemos o prólogo do Evangelho de São João, que são aqueles versículos antes de começar propriamente dito o Evangelho, vai dizer assim: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Palavra cheia de vida e palavra cheia de verdade. Tudo que existe foi feito por meio da palavra, e sem ela nada subsiste de tudo que existe. Veio para os que eram seus, e os seus não a acolheram. Quem é esta palavra? Este Logos é Jesus. Jesus é a palavra do Pai. O Pai é aquele que fala. Jesus é a palavra falada, e ela é falada no sopro do Espírito. Não existe uma palavra solta, é preciso que alguém a diga, e não existe uma palavra se não há ar. Tanto é com uma pessoa que corre muito, que está cansada, que fez um esforço, e você pergunta para ela: o que está acontecendo? Ela fica assim, quer dizer, espera eu respirar para conseguir falar com você. Então, o Pai é quem fala, Jesus é a palavra, o Espírito é que possibilita o Pai falar a palavra, que é Cristo. E nós vemos no Evangelho, Lucas, que é um estudioso, não é? Médico, ele escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Por isso é muito bom, quando se quer ler a Bíblia, entender mais profundamente, você lê o Evangelho de Lucas, terminou o Evangelho de Lucas, você já pula para o livro dos Atos e leia o livro todo. É uma continuidade. Naquela época, muita coisa boa estava sendo escrita, mas muita bobagem estava sendo divulgada. Quem conta um conto aumenta um ponto, e daí lá vai. Lucas, que é muito observador, ele começou a notar que haviam outras pessoas escrevendo, haviam outros escritos passando entre as pessoas. O que ele fez? Eu também, de maneira ordenada, não no achismo, não na fantasia, eu vou fazer uma pesquisa apurada para chegar aonde eu preciso chegar. É por isso que no início do Evangelho, Lucas vai dizer assim: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que realizaram entre nós. Quais acontecimentos? Jesus Cristo, do seu nascimento até a sua ascensão. Eu também decidi escrever, como foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha que bonito isso. Lucas não está falando: eu vou escrever aqui o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho bonitinho. Não. Deixa eu ir no pé do toco, deixa eu ir conversar com aqueles que estiveram com ele, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que ouviram o Senhor. Eles foram testemunhas oculares, eles viram e são ministros da palavra. Meus irmãos, olha que interessante. Nesta época, quando os apóstolos saíram para pregar
não existia o Novo Testamento escrito. Existia o Antigo Testamento. Mas os discípulos que foram enviados a pregar para os 4 cantos do mundo, eles não estavam pregando o Antigo Testamento. Eles estavam pregando a plenitude da palavra, que é Jesus. Então, a palavra de Deus, me entendam bem, para vocês olharem para a Bíblia como palavra de Deus, mas irem além. A palavra de Deus, ela é maior que a própria Escritura. Porque na época apostólica, quando Paulo chegava para pregar, quando Mateus ia pregar, quando André ia pregar, quando João ia pregar, não havia Bíblia escrita, que a Bíblia foi escrita depois, o Novo Testamento. Mas qual era a palavra que eles pregaram? Jesus Cristo. Ele é a palavra. E para que esta palavra não se perdesse, para que essa palavra não ficasse de boca em boca, sem nexo, o que acontece? Alguns escreveram estes acontecimentos. E eles escrevendo, e entre eles Lucas, de maneira ordenada, com aqueles que viram, com aqueles que ouviram, com aqueles que estiveram com ele, e principalmente aqueles que pregaram, ministros da palavra. E para quem que ele vai escrever este estudo cuidadoso? Aqui está escrito que Lucas foi fazendo um estudo cuidadoso, pegando textos, ouvindo histórias. Certamente Lucas conversou com Nossa Senhora, ela contou como foi a anunciação, como foi a gruta de Belém, como foram as viagens, e ele foi anotando e ele foi organizando. E aqui ele vai dizer que tudo isso ele escreveu de modo ordenado para o excelentíssimo Teófilo. Quem é esse cara? Quem é o tal do Teófilo? Sou eu e é você. Teófilo é Theos, Philos. Philos é amigo. Theos, de Deus. Todo aquele que é amigo de Deus, ele vai acolher Jesus na sua palavra. De maneira especial, a Sagrada Escritura. Talvez todos vocês já saibam, mas pode haver alguém que não saiba. Por que que a Bíblia tem Antigo Testamento e Novo Testamento? Quando é que acaba o Antigo? Quando é que começa o Novo? Em Jesus. É como, para você visualizar a Bíblia, para ficar mais fácil, imagine um sanduíche. Tem o pão de baixo, tem o recheio, tem o pão de cima. Pão de baixo é o Antigo Testamento. Ele vai fundamentar a aliança, ele vai preparar a vinda do Messias. O Antigo Testamento tem esse sentido, preparar a vinda do Messias. Jesus é como se fosse o recheio. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelistas. Depois, Atos dos Apóstolos, até Apocalipse, é o outro pão. Então, qual é o divisor de águas na história? Jesus Cristo. Qual é o coração da Bíblia? Os 4 evangelhos. Eu leio o Antigo Testamento através da lente que se chama Jesus Cristo. Eu não vou ao Antigo Testamento entender o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento. Não, nós devemos fazer o que a igreja nos ensina, o que os apóstolos fizeram e o que a exegese e a hermenêutica bíblica católica nos diz. Eu olho para o Antigo Testamento com a lente de Cristo e eu vou interpretando tudo aquilo do Antigo Testamento pelos olhos do Senhor. Pelos olhos do Senhor. Aí você vai entender que em Cristo se cumprem as Escrituras. Não dá tempo, quem dera que tivesse tempo, de eu fazer com vocês inúmeros paralelos
do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que são textos idênticos. Se você coloca o que aconteceu em tal lugar e coloca um Novo Testamento, você vai bater no versículo e tudo se repete. Exemplo, vamos pegar aqui Moisés, só para você entender. Moisés, ele vai ao Egito para libertar o povo. Jesus é o novo Moisés que vem ao Egito da humanidade para nos libertar do pecado. Moisés, ele fere a rocha para o povo tomar água. O povo reclamava que não tinha água. A rocha é Cristo. Como Moisés feriu a rocha com o cajado, o centurião abriu o coração de Cristo com a lança. E como da rocha jorrou água, do coração de Cristo jorra sangue e água. O povo tinha fome. Moisés intercedeu e de manhã amanheceu tipo uns grãozinhos doces. E as pessoas perguntavam: manru, manru, o que é isso? Que tem em português maná. Eles diziam que é o pão do céu, é prefiguração da Eucaristia. A própria ceia que Moisés faz ainda no Egito, matando um cordeiro e passando o seu sangue no umbral da porta. Quem é o cordeiro? Jesus Cristo. O sangue do Senhor escorrendo não no portal, mas no lenho da cruz e no altar. Quando Deus pede a Abraão, Isaac, e ele estende o punhal: não faça mal, eu vi a tua fé. Ele olha e vê preso pelo chifre um cordeiro. Jesus estava com a cabeça presa numa coroa de espinho. Ele era o cordeiro. Ao invés de Abraão matar o seu filho, Deus oferece o filho dele, Jesus, e assim por diante, né? São inúmeros textos onde o cumprimento acontece em Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Então toda vez que você for ler a Bíblia, saiba, você não está lendo um livro, você não está lendo um texto, você está entrando em contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. É por isso que nós lemos a palavra. A palavra é Jesus. E o texto que nós lemos é que Jesus, ele volta da Galileia, cheio do Espírito. E aonde Jesus vai se encontrar com a palavra? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Aonde que Jesus, que é a própria palavra, vai se encontrar com a palavra? No templo. Por isso que o templo que nós estamos, nós chamamos de igreja, matriz, santuário, basílica, capela. Esses lugares são os lugares próprios onde eu me encontro com a palavra e onde o mistério da palavra é revelado, aonde a Bíblia ela é aberta. E este Jesus, quando ele abre o livro, não é? Eles deram-lhe o livro do profeta Isaías e Jesus vai abrir o livro. Lucas, quando diz que Jesus abre o livro, ele não está falando apenas de pegar um livro e abrir o livro, é abrir a mente, abrir a verdade, mostrar quem ele era verdadeiramente. E Jesus leu o texto que nós já acabamos de ler na missa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a sua unção. E Jesus coloca aqui a missão dele: anunciar a boa nova, proclamar a libertação, recuperação da vista, libertação, proclamar um ano da graça do Senhor. Ele fecha o livro, entrega para o ajudante guardou o livro. E todos tinham os olhos fixos nele. Por quê? Porque lida a palavra, viria a explicação da palavra. Por isso que a igreja mantém até hoje, com muito zelo, a liturgia da palavra e a pregação, que vem logo depois da palavra. E o que é a pregação? Pregação, meus irmãos,
não é para falar de política, não é para falar de animal, não é para falar de plantinha, não é para falar é para falar da palavra de Deus. A pregação na missa é para explicar os mistérios da palavra de Deus, naquele tempo, contextualizada no nosso tempo. Então todos estavam olhando para Jesus, o que ele vai falar? Como que ele vai interpretar esse texto? E Jesus não interpreta o texto. Jesus vai dizer que ele é o texto. E ele vai dizer: hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. Ou seja, eu sou o Messias. Eu sou a palavra que se faz carne. E lá na frente ele vai dizer para Pilatos: todo aquele que é da palavra escuta, todo aquele que é da verdade haverá de escutar a minha voz. Quando Jesus faz o discurso do bom pastor: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas escutam a minha voz. O Salmo 23: ainda que eu passe no vale escuro da sombra da morte, nenhum mal temerei, seu bastão e seu cajado me dão segurança. Como que eu vou ver o pastor na escuridão? Eu não vejo, mas eu escuto. Os pastores de Israel, quando passavam em lugares escuros, eles cantavam, e as ovelhinhas iam seguindo a voz do pastor. O pastor ia cantando, elas iam na direção da sua voz. Como a ovelha escuta a voz do pastor, nós, ovelhas de Cristo, ouviremos a voz dele. É claro que o evangelho acabou aqui muito bonito, mas o texto aqui depois não ficou tão bonito não. Eles voaram em cima de Jesus, deram nele uns bons safanões e começaram a tirá-lo do templo para jogá-lo no precipício. Porém, ele serenamente passou no meio deles e foi embora. Aqui acontece um rompimento. Jesus viu que o judeu não o aceitaria, que o judeu não acreditava e não acreditaria que ele é esta palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, há um jogo muito bonito, há um jogo de palavras e de vida que nós precisamos aprender. Não há como amar Jesus se nós não amamos a sua palavra. E não há como amar a palavra se nós não amamos Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu preciso conhecer a palavra. E quanto mais eu conhecer a palavra, mais eu conhecerei Jesus. Hoje em dia não tem muito isso. Penso que não tem. Mas os casais mais vividos, tem alguns até hoje, que guardam numa caixinha as cartas do namoro, as cartas da paixão. Não vou falar o nome, mas um casal aqui de Divinópolis, já mais vivido, ele era caminhoneiro. Sempre que ele fazia uma viagem, de onde ele estava, ele comprava um postal da Bahia, do Rio, do Sul, e mandava para a esposa dele com uma cartinha de amor. E ela guardou tudo. E a minha pergunta é: por que ela não leu uma vez, queimou e jogou fora? Ela já leu, ela já sabia tudo? Não, ela lia uma vez, quando ela tinha saudade, ela lia de novo. Para os filhos, ela mostrou a carta, abriu a caixinha, de vez em quando os dois liam juntos e sorriam. Cartas do namoro, cartas do noivado. Quanto se ama, não se cansa. Quem ama não se repete. Você pode ler a mesma carta, mas você é outra pessoa. E você verá na carta coisas que na primeira leitura talvez você não tenha visto. Assim é a palavra de Deus. Quem ama quer estar com o amado. Quando você tem um amigo, alguém que você gosta, você quer estar com esta pessoa. Quem ama a Deus quer estar com Deus. E uma maneira excelente de estar com o Senhor é através da sua palavra e a sua presença eucarística. Nós não temos eucaristia em casa.
Você não tem uma capela na sua casa, mas você tem a palavra na sua casa. Então sempre abrir a leitura, ler a palavra, sentir Deus e ler a palavra para você. Não é ler uma história. Lembro-me, numa das minhas viagens para Mariana, quando eu era seminarista lá estudando filosofia, estava do meu lado um médico, não tinha religião. Aí ele conversando, né, eu querendo dormir, mas o cara não parava de falar. Aí ele virou e falou assim: mas você está fazendo o quê? Você está indo para onde? Eu falei: eu estou indo para Mariana. Ele falou assim: eu estou indo para Viçosa. Eu falei: tá bom. Eu sou médico. Aí eu falei: eu sou seminarista. Então você vai ser padre? Eu falei: vou. Tá bom. Eu já li a Bíblia. Eu falei: você já leu a Bíblia? Ele falou: já li a Bíblia toda. Eles me deram de presente e eu leio o livro uma vez só. Eles me deram a Bíblia, eu li a Bíblia, depois que acabou o Apocalipse, eu dei ela para minha tia. Falei: tia, pode ficar para a senhora que eu já li. Ele leu a Bíblia? Leu. Ele leu a Bíblia toda? Leu. Mas ele leu a Bíblia como palavra de Deus? Não. Ele leu como livro. Um livro, aprendi a história de Moisés, aprendi aqui. Legal o livrinho, eu já li uma vez, agora deixa eu ler o meu livro aqui de medicina. Não basta ler a palavra, se não se lê como palavra de Deus. Quando o seminário propedêutico era aqui em Divinópolis, eu era padre em Carmo do Cajuru. Dom José me pediu para ser o professor daqueles seminaristas de catecismo da Igreja Católica. Então eu fazia com eles um longo período de introdução ao catecismo, porque depois eles iam ler o catecismo, mas a fundamentação do catecismo, como que João Paulo II pensou o catecismo, quais eram as partes do catecismo, o que foi elencado daquela maneira, a hierarquia de verdades, a questão da trindade, a questão da revelação. E quando se falava da Escritura, que é o fundamento do catecismo, eu achava muito bonito a pasta de catecismo, era uma Bíblia fechada e em cima da Bíblia o catecismo em pé. Ou seja, o catecismo se funda na palavra. O Papa João Paulo dizia assim: a Bíblia tem o seu contexto histórico, político, temporal, geográfico, cultural, linguístico, patriarcal. Mas leiam a palavra como ela é, palavra de Deus. Leia como inspiração do próprio Espírito. O que o Papa João Paulo estava ensinando àqueles que estavam estudando para ser padres? Pode estudar a Bíblia dessas facetas todas, mas leia sempre como ela é, palavra de Deus. Não tire da palavra a sacralidade da própria palavra, porque é Jesus que nos fala. Então, primeira coisa, meus irmãos, para a gente entender Bíblia, é entender de vida. Padre, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, viu? Você não entende nada da sua vida. Quem entende um pouco da sua vida, entenderá também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não fala apenas da vida de Cristo, ela fala da minha vida. Ela não fala só da história de Cristo, ela fala da minha história. E não é uma palavra de ontem, é uma palavra de hoje. Você pode ler o mesmo texto todos os dias, que o texto te falará de maneira atual, no hoje. Deus não fala ontem, Deus não falará amanhã, a palavra dele acontece no agora. Primeira coisa é entender um pouquinho da tua vida e ler o texto desarmado. Algo muito importante que muitas pessoas não fazem, antes de ler o texto, clamar o Espírito Santo. E olha que eu gosto de estudar a Bíblia. Quem vai lá em casa fica impressionado. Tanto de livro na sala de exegese e hermenêutica, livros que explicam a Bíblia. Então, no sábado ou na sexta, eu abro lá uns 4, 5 livros, leio o texto, vou aqui. Importante isso. Mas o que precede o estudo,
a oração. Um estudo sem oração é conhecimento sem aplicação. Então preciso de oração para que o próprio Espírito nos conduza à interpretação. Então antes de ler a Bíblia, clamar o Espírito Santo. Ler o texto com prazer. Ler o texto como se fosse, e o é, uma carta de amor para você. É Deus falando para você. Então você se coloca no texto. Vou reservar, não sei que dia será, para partilhar com vocês a Léxio Divina, a leitura divina da Sagrada Escritura. Como que se lê a Bíblia para você tirar do texto tudo aquilo que o texto tem para oferecer. Mas é isso, eu preciso da homilia toda, não cabe aqui. Mas é um método muito válido para você se apaixonar pela palavra e se alimentar todos os dias. A primeira leitura, meus caros, e aqui eu quero destacar algumas coisas. O sacerdote Esdras, ele está diante de uma assembleia, homens e mulheres. Este acontecimento é do ano 444 antes de Cristo. E ele vai ler o livro do Deuteronômio, que é o livro da lei. Há homens e mulheres, estavam presentes aqueles que podiam compreender. Olha que interessante como que o Neemias escreve. Tinha homem, tinha mulher, mas tinha adolescente, já tinha criança, aqueles que podiam compreender a palavra. E ele começa a ler o livro desde o amanhecer até o meio-dia. Ou seja, ele começa a ler o livro 6 horas da manhã, ele termina de ler ao meio-dia. 6 horas, as pessoas ouvindo a palavra. O texto vai dizer que todo o povo escutava com atenção. O momento da proclamação da palavra, quando você tem o folheto, ler com atenção a leitura, fica mais fácil de assimilar. Quando não se tem o folheto, ter atenção àquele que vai proclamar a palavra. Por isso que a liturgia, os leitores, precisam ser pessoas bem preparadas. Aqui não é questão de exclusão de A ou de B. A pessoa tem que ter o dom da leitura, tem que ter o dom de falar para fora, de comunicar a palavra, de se fazer audível e entendível. A pessoa tem que entender o que está sendo lido. Tem gente que tem um dom, tem gente que não tem um dom. E não tem problema nenhum se você não tem um dom de leitura. Que a segunda leitura vai dizer isso. A igreja tem diversidade ministérios, diversidades, funções, grupos. Eu não tenho dom de leitura, então eu não... Não, meu filho, você não é olho, você é ouvido. Você não é mão, você é pé. Há diversidades de ministérios, mas o ministério da palavra e a veste digna do leitor para proclamar, para anunciar a palavra, porque o povo está ali para ouvir com atenção. Veja que o sacerdote Esdras, ele já tinha ali princípios que a igreja usa hoje da liturgia. Olha, está aqui no versículo 5, ele estava num lugar mais alto. É por isso que o presbitério, ele fica mais alto que a assembleia. É por isso que o ambão, ele não fica embaixo, ele fica no alto. Para quê? Para ser visto, para a palavra chegar, quer dizer, a palavra do alto para quem está embaixo, do alto para quem está embaixo. Quando não havia microfone, não havia caixas de som, muitas igrejas tinha o ambão, que era a mesa da palavra, no meio da igreja, elevado. Então o padre celebrava a missa de latim, de costas, e na hora da pregação ele saía do presbitério, subia neste ambão, este púlpito, e de lá ele pregava. Ouro Preto tem. Então, um lugar perto para vocês verem, eu não sei se outra igreja tem, mas lá tem, que eu fui criado lá, a matriz de Santana de Itaúna.
Tem até hoje de mármore. Já não é mais aquele antigo de madeira, mas tem até hoje. Tem o altar na igreja, a igreja é cheia de colunas. Na quarta coluna tem lá um púlpito. O padre celebrava a missa lá no altar, de costas. Na hora da pregação ele descia, subia no púlpito e pregava. Não tinha microfone, né? Quer dizer, por que o púlpito está no alto? Porque Esdras ensina que a palavra tem que ser vista para ser bem compreendida. Ele abre o livro, olha aí, Jesus abriu o livro, o sacerdote Esdras abre o livro e o povo fica em pé. É por isso que no Evangelho a gente ouve a palavra em pé. E é por isso que o Evangelho, ele é precedido do aleluia, sempre. Na maioria das vezes se canta o aleluia. E por que eu fico de pé quando a palavra se abre? Porque é Jesus que vai nos falar, Jesus que vai proclamar. Nós temos este livro maior no altar, é o evangeliário que o padre trouxe aí atrás. Depois ele está a bênção com o livro. O que significa evangeliário? O nome já diz, onde estão os evangelhos. É um livro próprio da liturgia dominical. Então está escrito, ele abriu o livro, as pessoas ficaram de pé, e olha aqui, e leram clara e distintamente o livro da lei. Então, primeiro, leitura da palavra. Segundo, e explicaram o sentido. Aqui está falando de quê? Desse momento que nós estamos aqui, a pregação, onde nós vamos aprender a palavra, onde nós vamos entrar no sentido da palavra. Todo o povo chorava ao ouvir a palavra. Não é que você, quando ouve a palavra, tem que ficar chorando na igreja, não. Aqui está dizendo que aquelas pessoas não eram insensíveis à palavra, que elas acreditaram piamente que aquela palavra era a palavra de Deus para eles, que aquela palavra era a palavra de Deus para mim. Então a gente não recebe uma palavra dessa de maneira insensível, de maneira, tanto faz como tanto fez. Não. A palavra de Deus, ela desperta algo dentro de nós. E a leitura termina dizendo o que Neemias grita para o povo: hoje é um dia santo do Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. O cristão precisa de alegria para testemunhar a palavra de Deus. Um cristão triste é um triste cristão. E de onde que nos vem esta alegria? Da palavra, da meditação da palavra, na leitura da palavra. Filipenses 4:4 vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos sempre. E alegria aqui não é bem-estar, mas na Bíblia alegria é dom de Deus. Quando eu leio a palavra, eu estou aguando a minha planta interior, eu estou alimentando o meu coração, eu estou saciando a minha fome. Há muitas pessoas que preocupam muito com o pão. O que é pão? Pão é trabalho, pão é comida, pão é namoro, pão são bens materiais. E Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. E aqui, meus irmãos, é interesse. Aqui, meus irmãos, é decisão. Aqui, meus irmãos, é questão de estudo. Hoje tem Bíblias muito bem feitas, com traduções que se diferem muito pouco, apenas concordância, algumas palavras. E hoje nós temos o que muitos não tiveram, que é a Bíblia com rodapé, que parece que é normal, mas é uma novidade. O que é a Bíblia com rodapé? Você vai lendo o texto e aí embaixo tem um versículo explicando o que você leu em cima. Então é mais fácil entender o texto. Mas eu leio, mas não entendo. Mas você não está lendo o rodapé? Lê o texto devagarinho, vai lá no rodapé, vê o que ele está explicando. Talvez ele vai te colocar um outro texto, você vai no outro e lê também para entender porque que Jesus falou isso aqui.
Hoje tem programa bíblico, tem programa de padre na rádio, de noite você liga uma rádio, tem um, liga outro, tem programa de manhã, tem programa à tarde, tem programa à noite, né? Pregações à vontade. O meu canal no YouTube tem várias playlists aí, só de pregação e estudo bíblico, mais de 1.500 vídeos, a maioria todos explicando a Sagrada Escritura. Então quer dizer, quando a pessoa quer, material tem. Hoje é fácil. Os nossos avós tinham muita dificuldade, não tinham quase nada. Hoje tem TVs católicas o dia todo, e é padres pregando Bíblia, e é gente lendo Bíblia, e é curso bíblico, e é pregação na rádio, é pregação na internet, é pregação no aplicativo. Tem aplicativo, você clica, já tem a homilia do dia, o padre está falando. Quer dizer, a Bíblia hoje tem sido mais acolhida. Graças a Deus, falta muito. Mas o povo católico hoje está saindo daquela ignorância, porque os ignorantes estão ficando com vergonha. Porque as pessoas estão procurando saber, as pessoas estão procurando entender, as pessoas estão procurando ler a palavra. E quem não conhece, a pessoa se sente às vezes um isopor, né? Ela fica boiando em certas rodas de conversa, que as pessoas de igreja mesmo, elas entendem de escritura, que tudo é Bíblia. Você vai no velório, o padre lê a Bíblia, explica. Você vai num batizado, lê a Bíblia, explica. Você vai no casamento, lê Bíblia, explica. Missa, tem Bíblia, explicação. Quer dizer, a Bíblia está no nosso coração. A Bíblia está no nosso meio. E aqui, finalizando, eu tenho uma pergunta. Qual o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida? Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na minha vida? Seria muito bom. E aqui não é Bíblia de enfeite. Não existe Bíblia de enfeite. Vou contar onde não. Mas, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Fui numa loja de padre, uma loja de padre. A atendente muito simpática. Ô, Padre Cris. Não é aqui de Divinópolis, não, é uma capital. Ô, Padre Cris, que alegria. Eu só veio comprar. Falei, não, eu vim olhar uma estola de padre e quero ver a questão de símbolo. Aquele cordão que o padre usa. Ah, tem uns aqui, bom. Padre, saiu agora uma Bíblia, que é uma peça, olha o que ela me falou, é uma peça maravilhosa de decoração. Isso aqui vai pôr numa sala, só abre onde que tem figura. Quase que eu falei com a mulher, minha filha, não fala isso não. Não fala, é para fechar isso aqui. É para baixar a porta do boteco. Não dá. Bíblia de ornamentação, Bíblia de enfeite, pelo amor de Deus, minha filha. A Bíblia pode ser até muito bonita, muito trabalhada, mas a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro igual outro qualquer, de papel. Mas a Bíblia aberta é boca de Deus que me fala. Esdras abre a palavra. Jesus abriu a palavra. E nós devemos abrir a palavra. Ô padre, Deus não me fala. Ah, por que Deus não te fala? Você não lê Bíblia, não? Ah, padre, como assim? Quando você ora, você fala a Deus. Quando você ler a Bíblia, Deus fala a você. Gente, quantas vezes vezes Deus me falou preparando a homilia da missa. Eu que vivia tal situação, passando por tal problema, a hora que eu estou lendo o texto, a Deus me falando ali, ó, falou, opa, fala papai. É a palavra. Mas tem que abrir a Bíblia, tem que rezar, tem que ler, tem que acolher, tem que viver. A alegria vem da palavra. A alegria do Senhor será a vossa força. E de onde que vem a nossa força? De comer a palavra. Comer a palavra. Literalmente um profeta comeu a palavra. Apareceu um anjo, pegou o rolo da palavra, ó, come isso aí, ó. Come esse rolo aí. O profeta foi comer o rolo. O que ele dizia? Delícia. Na minha boca é doce como mel, mas no meu estômago se tornou amarga como fel. Por que isso?
Porque assumir a palavra na superficialidade é muito fácil. Eu adoro ler a palavra de Deus, tão bonitinho, eu me sinto tão bem, tão bem. Então continua lendo, bebê, continua lendo. Daqui a pouco Deus começa a exigir o que a gente não quer. Deus começa a pedir o que a gente não quer. Não será essa pregação? É claro que não, mas quero fazer uma colocação que eu li essa semana no livro novo, agora do cardeal Cantalamessa. Ele falava sobre a inversão da oração. Isso é uma pregação que quero fazer aqui no santuário. Posso só citar. A inversão da oração. Pô, achei lindíssimo. A gente chega na igreja e vai pedir a Deus alguma coisa. Aí o movimento é da igreja para Jesus. O movimento é de baixo para cima. Chama anábasis. Ele vai dizer assim: pois é, o problema é que a pessoa esperta, ela reza e cai fora. Ela reza e vai embora. A pessoa que reza, ela deveria esperar a resposta da oração. Então, se eu vou rezar, preste atenção, 5 minutos, é 2 minutos e meio falando e 2 minutos e meio escutando. Se eu vou rezar meia hora, é 15 minutos falando e 15 minutos escutando. Se eu vou rezar 1 hora, é meia hora eu falando com Deus e meia hora eu na presença de Deus. Porque se o movimento de pedir é anábasis, existe o movimento inverso, que é o chamado movimento catabático. Catábasis, é Deus que desce. Aí vai acontecer o contrário. Oh, meu Deus. Tem uma pessoa onde eu trabalho que não é mole, não. Estou pedindo para o senhor tirar ela de lá. Mas resolve isso aí para mim. Toca no coração, ou me muda de trabalho, ou me muda de setor. Você pediu. Aí ele vai te pedir. Não. Eu te coloquei aí. Eu te coloquei com essa pessoa para você ser mais santo. Você vai aprender a conviver com ela. Você vai ser mais dócil com ela. Vai aprender a perdoá-la. E isso é inversão da oração. Você vem para pedir e na verdade ele acaba pedindo. É essa oração que as pessoas têm medo. Quando você está querendo pedir, quando você não sabe o que ele vai te pedir. Isso acontece pela palavra. Porque a palavra de Deus não se adapta a nós. Nós nos adaptamos a ela. Nós cantamos um salmo tão bonito: vossa palavra, Senhor, são espírito e vida. E quanto é que eu recebo esse espírito e esta vida? Quando eu leio a palavra. Por último, meus caros, se você ainda não tem, faça um local de destaque da palavra na sua casa. Mas não é Bíblia para enfeitar, Bíblia decorativa. Essa não vale não. Vale só para uma senhorinha que não sabia ler. Tinha uma senhorinha que não sabia ler e tinha uma Bíblia toda estrupiada. E onde ela ia, ela levava a Bíblia. A Bíblia estava estrupiada mesmo. Toda manhã ela passava na porta de uma livraria, ficava olhando uma Bíblia bonita, cheia de ilustração. E a dela toda estrupiada. Ela conversando um dia lá na porta, alguém falou com ela assim: ela passa aqui todo dia, né? Adoro ver figura da Bíblia. A gente entende, né? Olha lá, ó. Jesus tocando o olho de alguém, deve ser um cego. É. Bartimeu. Bonito. A senhora é uma pessoa muda de igreja, né? Estou vendo a Bíblia da senhora aí, toda... É uma Bíblia mais velha. A senhora deve ler muito. Falou: não conta para ninguém, não. Eu não sei ler, não. Você não sabe ler, não? E essa Bíblia da senhora? Não. É porque eu ando com essa palavra. Eu já fui à missa, eu vou à missa. Aí eu entendo o que o padre fala. Mas eu não sei ler, então eu não sei onde que está aqui. Não tem problema não.
Deus sabe. Sabe o que eu faço? 3 vezes por dia eu abro a Bíblia. Onde abrir? Eu paro o que eu estou fazendo. Ponho a minha mãozinha na Bíblia e falo com Deus assim: oh meu Deus, o Senhor sabe que eu não sei ler, mas eu te peço que essa página onde está a minha Bíblia aconteça na minha vida, que eu possa viver a tua palavra. Que beleza! Deixa eu ouvir a Bíblia da senhora. Não, eu tenho vergonha. Não, deixa eu ouvir a Bíblia da senhora. Você não vai rir não? Não, deixa eu ver. A hora que ele abriu a Bíblia, eu nunca vi uma Bíblia tão imunda na vida dele. Ele falou assim: meu Deus, sua Bíblia é muito suja. É que eu falei para o senhor, eu não sei ler, eu trabalho demais. Aqui ó, esta página aqui está suja de sabão. Eu estava lavando roupa. Aí eu parei, enxuguei a mão assim na roupa, e pus a minha mãe, ficou esse pouquinho de sabão em pó aqui. Aqui, essa aqui tem óleo. Eu estava fritando biscoitos. Mas aí eu fui rezar. Ah, essa aqui tem mais tomate, foi o que eu fiz cachorro quente. E a Bíblia toda marcada. O que ele entendeu? Era uma mulher que não lia, mas era uma mulher que vivia. Ele conhecia muita gente que lia, mas ele não conhecia quem andava vivendo. Falou: olha, vamos fazer uma troca. Se a senhora me der essa Bíblia, eu te dou essa Bíblia aqui, ó. Você está brincando? Não, pode entrar aqui na loja. Ele compra a Bíblia ilustrada, dá para ela. Aí ela ficou maravilhosa. Falei: essa eu não vou pôr a mão suja não, essa eu quero ver só as figuras. E se vocês acham que é brincadeira, é uma história real. Aconteceu na França. E essa Bíblia toda estrupiada está no museu da Arquidiocese, com uma frase parecida com essa: ler todos devemos, viver os que buscam o céu. Então nós devemos ler a palavra buscando o céu como essa senhora. Meus irmãos, que nós tenhamos na nossa casa um local decorativo, um local, claro, um local bem decorado, onde a palavra de Deus me chame à oração. E não coloque ali uma Bíblia de enfeite, coloque a sua Bíblia e leia. Vai sair de casa, leia um salmo. Antes de deitar, leia o evangelho do dia. Grife, Bíblia bonita é Bíblia grifada, é Bíblia rabiscada, é Bíblia anotada, é Bíblia marcada. Com a Bíblia da minha avó, eu a tenho até hoje. Minha avó faleceu, peguei a Bíblia dela, cheia de santinho, cheia de novena, aquelas páginas amarelas, o fechinho já não fechava. É uma Bíblia que é lida, uma Bíblia que é vida, uma Bíblia que é luz. Que nós tenhamos este amor, meus irmãos, pela Sagrada Escritura. Veja, tem hora que eu tenho inveja. A gente não pode ter inveja não, eu tenho inveja. Eu tenho inveja do sacerdote Esdras. Ele ficou celebrando 6 horas. Ele leu a palavra 6 horas. E o povo lá, atento, chorando, louvando. Lê mais. Falou: não. Vou ler mais não, lê mais, não, já é meio-dia. Estou aqui desde 6 horas da manhã. Vai para casa, vai comer carne gorda, vai beber bebida doce. Agora é hora da alegria, é o fruto da palavra. Ouviu a palavra, a gente tem que voltar para onde? Para casa, levando a palavra. Eu escutei de um jovem assim: ah, padre, a minha tia é estranha. Ela vai à missa buscar Jesus, ela volta com Satanás, que visão. A mulher chega xingando, batendo porta, batendo gato, falando palavrão. Ô, gente, a palavra tem que nos tocar. A palavra tem que nos purificar. Porque hoje nós somos os mensageiros desta palavra. Você que está comigo no YouTube, escreva aí agora: a palavra de Deus é luz para a minha vida e para os meus caminhos. Escreva aí, vamos ver quem vai escrever. A palavra de Deus é luz para a minha vida e para os meus caminhos. Que possamos amar a palavra, possamos praticar a palavra. E na missa, estar atento, tanto à leitura como na explicação. Porque Deus continua nos falando, nos curando e nos capacitando através da sua palavra.
E Jesus hoje diz a mim e a você: hoje se cumpriu a palavra da Escritura que acabastes de ouvir. E olhando para Jesus, nós possamos dizer: eu creio que tu és a palavra de Deus. Palavra que salva, palavra que liberta, palavra que redime. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos na presença de Jesus. Ele é a palavra eterna do Pai, que se fez carne. O Senhor vem ao nosso encontro para que nós possamos ir ao seu encontro. A palavra do Senhor tem poder de nos tocar, de nos curar, de nos libertar, de nos direcionar. É por isso que estamos aqui. Esta manhã de domingo, o Senhor entra aí na sua casa. O Senhor te vê. O Senhor conhece o que tem entristecido o seu coração. O Senhor sabe quais são as suas tristezas, as suas carências, seus momentos de vazio. O Senhor sabe que sua luta nem sempre tem sido fácil. O Senhor tem visto as suas quedas. As suas lágrimas não lhe são ocultas. E por mais difícil que seja acreditar, até nos teus momentos de dor, o Senhor estava ali, cuidando de você. Porque Ele cuida de você agora. Ele cuida de você agora. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus trabalhar em você. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. Canta isso. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. E o Senhor transforma. Deus, Ele é especialista em restauração, em transformação.
Do nada, Ele fez tudo o que existe. Do nada, Deus fez todas as coisas. Imagina o que Ele não pode fazer em você, o que Ele não pode fazer por você, o que Ele não pode fazer através de você. Quando nós oramos, a nossa oração chega a Deus. Mas quando nós oramos juntos, a nossa oração tem mais força. Nós somos agora centenas de milhares de pessoas espalhadas por todo o nosso país. Milhares de pessoas estão agora conosco pela TV, tantas outras pelos canais no YouTube, aplicativos, rádios, irmãs. E esta oração, ela tem poder na presença de Deus. Esta oração mexe o coração de Deus, porque é a igreja que suplica. O que precisa mudar na sua vida? Qual ajuda você veio hoje buscar do Senhor? E ao mesmo tempo, quais os agradecimentos que você traz? Vá colocando tudo isso. As pessoas pelas quais você está rezando, quem pediu a sua oração, ou talvez quem não pediu, mas precisa dela. Pessoas da sua família, amigos, pessoas doentes. Se as pessoas soubessem o poder que a oração tem, elas rezariam mais. Não há oração que fique sem resposta. Deus ouve atento aquele que nele confia. E confiar em Deus, meus caros, não é tão simples como parece. Confiar em Deus não é dizer, eu acredito em Deus, eu amo a Deus. Não. Acreditar em Deus é se lançar a Ele, se lançar nele, e tudo que acontecer dali para frente, você aceitar de bom grado, coisas boas e não boas, realizando a sua vontade ou não. Se não é bênção, é sempre lição. E Deus nos ensina o tempo inteiro. Felizes daqueles que querem aprender. Felizes daqueles que querem crescer. Toca, Senhor. Tantas pessoas com depressão, pessoas que vivem à custa de remédios, síndrome do pânico, pessoas com pensamento de suicídio. Abra, Senhor, a porta de trabalho para muitos desempregados, porta da saúde para muitos doentes. Ilumina cada trabalhador, ilumina cada estudante, as pessoas desempregadas. Representamos todas as pessoas doentes, pessoas acamadas, internadas, pessoas se recuperando de uma cirurgia.
Deixa que o Senhor te cure. Deixa o teu espírito entrar pela tua pele ao teu coração. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te curar. Deixa que o Senhor te encontre. Deixa o teu espírito entrar pela tua pele ao teu coração. Deixa Jesus te encontrar. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te encontrar. Deixa Jesus te curar. Nós temos no Evangelho, no Salmo deste domingo, uma palavra que ressoa aquilo que Jesus disse no Evangelho. É o Salmo 18. E ele diz para nós: é puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos. Atenção, que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, muito sério. Que vos agrade o cantar dos meus lábios. O que é que o Salmo está dizendo? Que aquilo que sai da minha boca tem que agradar o ouvido de Deus. Será, meus irmãos, que tudo aquilo que sai da nossa boca, e principalmente, aí que o negócio fica feio, né? Será que aquilo que nós cantamos agrada o ouvido de Deus? Eu não estou falando quando a gente canta dentro da igreja. Estou falando na sua casa, no seu carro, o seu som, os cantores que você segue, as músicas que você canta, as músicas que os seus filhos dançam. Essas músicas agradam o ouvido de Deus? O salmista está dizendo que vos agrade o cantar dos meus lábios. Precisamos cantar aquilo que agrada a Deus. Precisamos dizer aquilo que agrada a Deus. E assim Ele nos abençoará. E assim a nossa vida não será uma vida rasa. Há muitas pessoas que têm uma vida rasa na espiritualidade. Católicos de tradição não sabem nada da fé, não conhecem nada da Escritura, são muito mais mundanos que cristãos. E nós precisamos ser diferentes. E não é para agradar a pessoas. Aqui não é questão de pessoas, aqui é o Senhor. Que vos agrade, Senhor, o cantar dos meus lábios. Que vos agrade, Senhor, as palavras dos meus lábios. Quando a gente se une em grupo, em rodinha, o que está sendo falado ali agrada o coração de Deus. Quando nós vamos fazer um comentário sobre alguma pessoa, o que está sendo falado ali agrada ao coração de Deus. Isso é questão de vigilância. Eu tenho que me vigiar nesta área. Nós precisamos ter mais atenção nesta área. E nós queremos agradar o Senhor, não apenas com as nossas palavras, mas começando com as nossas palavras, também com as nossas atitudes. Eu convido você,
já preparando para o momento da bênção do Santíssimo, a depositar o seu incenso aos pés do Senhor. Incenso de exaltação, incenso de adoração, incenso de verdade. À medida que esta fumaça ela for subindo ao céu, ela vai levando as nossas orações. Então, coloque aqui o seu incenso. Coloque aqui a sua oferenda. Coloque aqui a tua oração. O incenso é sinal da divindade. O incenso é queimado na presença de Jesus porque Ele é Deus. Então você pode colocar também o seu incenso. Aí da sua casa, está colocando aqui o incenso da oração, o incenso da confiança, o incenso da adoração, da entrega. Vamos abençoar os objetos colocados perto da TV, também abençoar a água. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada um de nós que aqui estamos. Abençoe, Senhor, a cada família espalhada por este Brasil que agora o Senhor visita. Abençoe com a tua presença esta casa, este casamento, o relacionamento desta família. Abençoa, Senhor, aquilo que nós colocamos aos teus pés, peças de roupa, remédios, exames, currículos, carteiras de trabalho, pessoas desempregadas, pedidos de exame, pedidos de operação. Abençoe, Senhor, essas fotos de família, chaves do carro, de casa, da moto, local do trabalho. Abençoe, Senhor, esta água. Assim como do teu coração aberto pela lança fez jorrar sangue e água, que jorre para nós uma água abençoada, capaz de nos purificar, de nos curar, de nos lavar por dentro, recordando as promessas do nosso batismo. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Amém. Então, quem abençoa a sua água, pode tomar um pouquinho da sua água benta. Você pode tomar os seus remédios com esta água. Você pode aspergi-la na sua casa. Pode colocá-la no filtro ou na geladeira. Pode fazer o sinal da cruz na testa das pessoas da sua família. Importante é que você seja este canal de bênção e de graça por onde você passar. Olhando para Jesus, apresente a Ele as suas intenções para este momento. Se você ainda não tem, faça na sua casa o seu cantinho da oração. Exatamente. Pode ser um altar, pode ser no corredor, pode ser no canto da sala, pode ser num criado mudo, numa mesinha. Mas coloque lá uma Bíblia, imagem de Nossa Senhora, seu santo de devoção, um crucifixo. O importante é que todos os dias
você tenha um momento com a palavra. Colocar a palavra no seu colo, ler a palavra, conhecer a palavra, tomar posse daquilo que ali está, para que possamos viver de maneira diferente. Que a bênção de Jesus sacramentado possa tocar e renovar a todos nós.